Que bom receber você mais uma vez ao vivo aqui nos estúdios da TV Novo Tempo, começando mais esse mês de janeiro aqui com uma nova temporada, O Sentido da Fé. Esse é o programa Escola Bíblica que estuda de maneira interativa a Palavra de Deus e sempre tem contado com você, com a sua interação, você acompanhando aí do outro lado, assistindo pelas redes sociais ou pela TV Novo Tempo. E com muito carinho já quero agradecer a você que tem acompanhado a gente. Essa semana nós vamos falar sobre a fé na existência de Deus, evidências, algumas razões pelas quais a gente deve acreditar que Deus existe e está no controle da nossa vida, está cuidando de cada um de nós. A gente vai rapidinho para o intervalo, na sequência eu já conto com a sua audiência, a sua participação ao vivo. Esse é o Escola Bíblica que só está começando. Agora sim, vamos direto aqui para o programa Escola Bíblica e hoje a gente vai falar sobre um tema muito especial e já aguardando você interagindo junto com a gente, tá? Não se esqueça que você pode participar com a gente do tema dessa semana, falando sobre as evidências da existência de Deus. Pode participar pelas redes sociais, pelo facebook.com/Escola Bíblica NT, tá bom? Segue a gente. E agora também eu vou começar já o programa de hoje com um desafio para você. Você seguir o nosso Instagram, que é o Escola Bíblica NT, @Escola Bíblica NT. Siga no Stories, para você que acompanha as redes sociais e conhece bem, no Stories aqui do Instagram, tem uma pergunta. Para você, qual é a maior evidência da existência de Deus? Qual a maior evidência que Deus existe? Você acredita nisso? Então escreve para a gente ao longo do programa, a gente pode mencionar algumas opiniões aqui, tá bom? A gente está começando o programa e eu convidei para essa temporada, a equipe aqui da produção convidou alguém muito especial, ele vai passar rapidinho junto com a gente, antes da gente apresentar o tema, é o pastor Felipe Amorim. Pastor Felipe, seja bem-vindo aqui, viu? Olá, pastor Fábio. Seja bem-vindo, pastor Felipe, do programa Fé para Hoje. Por que a gente convidou ele aqui? Seja bem-vindo primeiro, né? Muito obrigado, eu nunca estive aqui no Escola Bíblica, mas para mim é um prazer estar com você aí. Eu sempre estou no programa gravado, que é o Fé para Hoje, mas hoje é bom estar ao vivo aqui com vocês. Que legal. Pastor Felipe, a gente fez questão de trazer você aqui. Numa outra temporada, a gente trouxe o Leandro Quadros, que foi o autor do material Espiritismo à Luz da Bíblia. E você foi o autor do DVD O Sentido da Fé, que a gente vai oferecer nessa temporada. Então, a partir de agora, as pessoas vão poder ligar aqui para o programa e pedir esse DVD com a sua cara, com o seu jeito. Olha, eu assisti ali o DVD, a qualidade da produção ficou excelente, né? Você viu, né? Olha, eu queria até falar publicamente aqui que o pessoal do marketing da Novo Tempo fez um trabalho fantástico, porque eles conseguiram unir, pastor Fábio, o conteúdo bíblico que eu preparei com a plástica bonita. Então, não é só o que eu falo que ensina da Bíblia, mas o cenário onde eu falo também ensina da Bíblia. Ficou muito, muito legal. Então, as pessoas podem pedir. E duas perguntas bem rapidinhas para a gente já entrar no tema, mas para quem quiser, a partir de agora, pedir o DVD que a gente vai oferecer nessa temporada aqui, qual foi a proposta da produção desse DVD? O que as pessoas podem esperar ao pedir esse material gratuitamente? Muito bem, deixa eu falar aqui com o pessoal que está me assistindo em casa. Quando eu escrevi o DVD, O Sentido da Fé, eu queria explicar ou chegar mais fundo nas bases, nos fundamentos da fé cristã. Então, Fábio, a gente fala lá sobre a existência de Deus, que é o tema dessa semana, né? Por que nós podemos crer que Deus existe? A gente fala também sobre cosmovisão cristã. Você conhece cosmovisão cristã? Sabe o que é? Quais são as bases? A gente fala lá sobre isso. Um dos temas que as pessoas vão encontrar, Fábio, é o que é fé. O que é essa palavrinha tão pequena? E um outro tema é como eu sei que eu tenho fé. Então, o DVD todo fala sobre esse tema de fé, abordando a questão da morte, da antropologia bíblica. Enfim, são 15 temas
para deixar as pessoas mais profundas no texto bíblico. E você que está aí nos assistindo vai ter o privilégio de ter o pastor Fábio explicando os temas ao longo que vai dar o quê? Mais de um mês? Vai dar mais ou menos 15 semanas, né? 15 semanas de programa. Você vai ter o privilégio de ouvir o pastor Fábio, de assistir o pastor Fábio explicando, mas também de pedir o DVD para receber em casa, né, Fábio? Exatamente. Cada abordagem é feita de uma maneira, né? Você vai trabalhar o tema de uma maneira, a gente vai trabalhar de outra aqui no programa também, isso é bem interessante. Agora, para a gente aproveitar esse momento, qual foi a proposta desse DVD, né? O público ali, quem que pode estudar, como é que funciona? Excelente pergunta. Esse DVD, ele foi pensado para gente questionadora. Sabe, você deve conhecer, eu conheço muita gente que diz assim, olha, por que eu tenho que crer? Mas será que existe um Deus mesmo? Gente que gosta de saber as razões pelas quais elas devem acreditar nas coisas. Então, quando eu escrevi o DVD e quando a gente gravou, ele foi gravado em português e em espanhol também, foi gravado em espanhol pelo pastor Jorge Ramponha. Quando eu fiz o DVD, a minha intenção era atingir esse público que questiona a fé. Então, se você está me assistindo aí e você é uma pessoa que questiona a fé, você gosta de saber o porquê das coisas, peça o DVD O Sentido da Fé. E se você conhece alguém que é questionador, indique o DVD para essa pessoa, porque vai de graça. É de graça, não é, Fábio? Gratuitamente. É só ligar aqui e vai receber em casa gratuitamente. Vai receber em casa de graça. Foi um privilégio sem tamanho gravar o DVD. Eu quero dizer que é um privilégio também estar aqui com você na Escola Bíblica. Tá, joia. Pastor Felipe, eu agradeço mais uma vez sua presença aqui. A gente veio junto, vai aguardar o término do programa aqui também. Permaneça com a gente aqui e agradecemos de coração a sua presença aqui, viu, pastor? Obrigado pelo convite. Obrigado a você que está aí assistindo e peço o DVD O Sentido da Fé. Um abraço. Então, você que está em casa acompanhando a gente aí, nós vamos abordar durante algumas semanas o sentido da fé aqui no programa e você pode pedir o DVD também com o pastor Felipe, na abordagem dele, serão temas muito especiais. E eu quero começar com uma pergunta para você, só que antes da gente fazer essa pergunta, a gente vai orar e já vamos direto ao tema, tá bom? Senhor, muito obrigado por essa semana que está começando, muito obrigado por teu cuidado. Nós temos vivido momentos difíceis no Brasil e no mundo. Questões morais, questões de saúde, familiares, emocionais, espirituais. O Senhor conhece cada uma delas. Nos ajude, através desse estudo, fortalecermos mais a nossa fé em Ti. Acreditarmos num Deus que existe, num Deus que está ao nosso lado e um Deus que nos ama. Pedimos isso e pedimos pelo estudo de hoje, em nome de Jesus. Amém. O que leva o ser humano a acreditar na existência de Deus? Você deve conhecer um quadro de um famoso pintor chamado Michelangelo, que é esse quadro aqui, é representado com essa imagem simples, mas é uma imagem marcante, né? De um Deus que criou o ser humano. Agora, será que Deus de fato existe? Agora, além dessa pergunta, que é um grande questionamento, será que existe uma necessidade dentro de nós, intrínseca, de buscarmos algo que vai além da nossa fé, da nossa força, depositarmos a nossa vida nas mãos de alguém maior do que nós? O que você acha? Eu fiz a pergunta para você responder para a gente através das redes sociais, qual que é a maior evidência da existência de Deus? Daqui a pouquinho a gente vai responder algumas pessoas que estão comentando aqui. Agora, no decorrer da vida, a gente percebe o seguinte, que sempre a gente se depara com algumas perguntas, né? Por que eu devo acreditar em Deus, sendo que eu não vejo Deus? Será que realmente existe um Deus? Tanta coisa ruim que a gente vê, né? E todas essas coisas, muitas vezes, são argumentos e razões pelas quais as pessoas dizem assim, Deus não existe. Agora, com certeza, de algum modo, o ser humano acredita em alguma coisa, né? A gente sabe disso, né? E você sabe também que a gente tem que acreditar em algo, nem que seja na bula que está escrito ali sobre o remédio. Você tem que acreditar. Você tem que acreditar que você vai entrar dentro do ônibus e o motorista vai conseguir levar você até o ponto que você quer chegar. Todos nós precisamos ter um propósito, senão a vida não faz sentido, senão a vida não serve para nada. A gente tem que acreditar em algo. E algumas pessoas querem impor a ideia de que é mais intelectual, é mais inteligente a gente desacreditar na existência de Deus. Já ouviu isso? Já percebeu que muita gente diz assim, quem acredita em Deus
é um crente ignorante. Ou ainda que não seja um crente ou um cristão, é um desses religiosos aí das várias religiões que existem, que no fundo é uma pessoa fraca, que tem que criar um ser na mente dele para acalentar os seus dramas pessoais, né? Para aqueles que são ateus, para aqueles que não acreditam em Deus, acreditar em algo ou um Deus que conforta as pessoas, essa é a razão pela qual eles dizem que o Deus daqueles que acreditam em Deus, o Deus dos cristãos ou o Deus do criacionismo, é o ser humano fugindo da morte, né? Da inevitável morte. Então, o argumento de muitos não cristãos e não criacionistas é: o ser humano inventa Deus porque o ser humano, ele quer fugir do maior drama da vida dele, da morte, do sofrimento, das lutas, dos dramas pessoais que todos nós temos, né? Para alguns pensadores, e eu quero começar falando isso para você, as crenças de que existe um Deus, elas fogem ao que o ser humano acredita como sendo impossível. Elas são inerentes, elas estão ligadas ao ser humano, ou seja, ela é inseparável de nós. Nós nascemos com a necessidade de acreditar e acreditar em Deus. Muitas pessoas pensam assim. Tanto é que você pode ver aqui várias religiões, né? O cristianismo, o budismo, o islamismo, o hinduísmo, o judaísmo, banhismo, taoísmo ou taoísmo, jainismo, ateísmo, agnosticismo, shintoísmo e aí tantos outros, né? Até mesmo o paganismo. Ele é uma forma de acreditar em algo. Eu mencionei aqui o ateísmo, o agnosticismo, até quem não acredita na teologia ou não acredita em Deus, em alguma coisa ele acredita. Mas existe um pensador brasileiro aqui, eu quero começar com uma frase dele, é o teólogo Jorge Cláudio Ribeiro, ele é professor da PUC em São Paulo, ele diz o seguinte: queremos entender e dar sentido a tudo que nos cerca, e a crença em Deus atende a essa necessidade elementar. Então, acreditar em Deus, para esse teólogo, é o que dá sentido às coisas. Você não acreditar em nada, ou acreditar que algo veio simplesmente por acaso, não traz um sentido àquilo que a gente vive. Então começa a pensar nisso. Eu sei que existem pessoas que estão questionando aí. Eu tive um privilégio de um tempo atrás, encontrar com algumas pessoas que têm acompanhado o programa Escola Bíblica, pessoas que assistiram a temporada O Espiritismo à Luz da Bíblia e passaram, através desse estudo, a crer mais em Deus. Mas o objetivo desse estudo especificamente é que você ainda acredite mais, que você pense, que você busque mais estudos, que você busque mais conteúdo. A gente não pode parar somente estudando aqui, você tem que se aprofundar mais, buscar mais de Deus, buscar fontes válidas. Mas antes da gente ir para o intervalo, eu quero apresentar a frase de um outro pensador contemporâneo também, e filósofo Mário Sérgio Cortella, muito conhecido, né? Ele diz o seguinte: nós temos a consciência e ela nos obriga a procurar um sentido para a vida. Além de Deus, biblicamente, ser aquilo que deve dar sentido à sua vida, mais do que simplesmente o fato de Deus existir, Deus espera que nós tenhamos algo por que viver e para que viver. A gente tem que viver para louvar a Deus, é isso que a Bíblia diz, é isso que ela diz. Embora muitos não acreditem, embora você possa não acreditar, mas é isso que a Bíblia diz. Vivemos por causa de Deus e para Deus. E mais do que isso, a gente tem que ter um sentido amplo também. Viver para quê? Por quê? Você vive simplesmente para morrer um dia, ver seus filhos crescerem, os netos também, né? O que de fato nós sabemos que é Deus? Deus, na sua bondade, nos deu o livre-arbítrio, né? Mesmo sabendo que nós escolheríamos seguir outros caminhos, inclusive não acreditar nele ou acreditar em coisas que são cômodas para nós. Então a gente vai fazer o seguinte: após o intervalo, eu quero apresentar para você um texto bíblico e outros mais, que mostram para a gente alguns elementos sobre a gente acreditar em Deus. E ao longo dessa semana, aguarde que vai ter bastante coisa ainda. Nós vamos trabalhar vários aspectos
que mostram que vale a pena a gente confiar que existe um Deus que cuida de nós. É rapidinho, a gente vai para o intervalo, entre no nosso stories aqui do nosso Instagram, responda a pergunta e eu quero mencionar aqui alguns comentários bem rapidinho após o intervalo ao vivo com você. Te espero, a gente volta já. Eu quero agradecer com muito carinho a você que está acompanhando o programa, para você que acompanhou as temporadas de férias aqui, pelo menos as minhas férias, o período de final de ano, início de ano ali também. Uma série muito especial que nós gravamos em Manaus e é com muito carinho que eu quero agradecer o pessoal da Comunidade Ser. Nós gravamos na Igreja Adventista Comunidade Ser, lá em Manaus. Manaus que agora está começando a acomodar um pouco, mas nos últimos dias viveu dramas difíceis com relação ao Covid. Então, um abraço muito especial para o norte do Brasil, em especial para o estado do Amazonas e para Manaus e para o pessoal da Comunidade Ser também. Agora a gente volta para os estúdios para trabalhar esse tema, o sentido da fé. E eu quero lembrar que você pode participar dessa temporada e pode pedir o DVD também, O Sentido da Fé. Você pode pedir através do telefone, tá bom? É gratuitamente para você, 12 21 27 31 21. É só ligar agora e você vai receber aí na sua casa, vão entrar em contato com você, anotar os seus dados, o seu endereço, tá bom? A segunda maneira de você receber também esse DVD, O Sentido da Fé, é entrando em contato através do WhatsApp, que é o 12 982 44 4449. Bem simples, é só você dizer assim: quero receber o DVD Sentido da Fé, tá bom? Daí a gente vai cadastrar você, a equipe vai cadastrar e vai enviar para sua casa também. Algumas pessoas escreveram aqui sobre as razões pelas quais elas acreditam em Deus. E é que a gente quer começar de uma maneira interativa esse programa, né? A Miri Santos, os jovens participando aqui, ó, a Miri dizendo assim: nós, seres humanos, que fomos criados à imagem e semelhança de Deus, por isso ela acredita que Deus criou. A Mariane dizendo o seguinte, olha que interessante, ela falou assim, olha, ela acredita que Deus existe por causa de nós, né, pela estrutura que nós somos, porém eu preciso de ajuda, estou com uns pés de incredulidade e muitas dúvidas também. Mariane, vamos tirar essas dúvidas ao longo da temporada, tá bom? Deus abençoe muito você, te espero a cada dia aqui. Ele é meu tudo, respondeu a Rosilene. O Jô Costa aqui, o José Carlos, dizendo o seguinte: basta olhar a natureza, é uma prova viva da existência de Deus. E também temos mais uma opinião aqui, a Fátima Teixeira dizendo assim: só olhar o firmamento já vemos Deus. E muitas outras pessoas estão participando e dando a opinião porque acreditam em Deus. Vamos ao texto bíblico aqui, Josué 24, verso 15, diz assim: se, porém, não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir, se aos deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e minha família serviremos ao Senhor. Deixa eu aproveitar esse texto aqui e fazer um comentário com você sobre ele, né? É interessante que em alguma coisa a gente vai acreditar. Eu convivo, conheço muita gente que não acredita em Deus. Mas essas pessoas normalmente, pessoas como nós, seres humanos, o ser humano é assim. A gente projeta a nossa crença em alguma coisa, não adianta a gente fugir de Deus. Ou você vai acreditar numa banda de rock, ou você vai acreditar numa filosofia, ou você vai acreditar que a sua vida é muito boa e você é bom demais, que você tem que fazer a diferença na vida das pessoas. Em alguma coisa você vai colocar a sua crença. Agora, por que a gente acredita em Deus? O texto aqui é interessante dizendo o seguinte: Josué disse assim, olha, você pode escolher o que você quer servir, no que você quer acreditar, naquilo que você vai colocar a sua vida, a sua fé. Eu e minha casa serviremos, eu e minha família escolheremos ou escolhemos a Deus. E essa é a proposta aqui do programa, é você analisar, estudar mais e entender que vale a pena você acreditar em Deus. Quero apresentar para você a foto aqui de Josh McDowell. É um professor e evangelista. E quando ele era jovem, antes de se tornar evangelista e missionário também, ele relata que resistiu durante anos ao chamado de Deus. Ele falou assim, olha, não aceito Deus, não creio em Deus, mas uma coisa sempre deixava ele preocupado, perturbado.
os cristãos que ele conhecia sempre estavam como? Felizes. Eu não estou dizendo que todo aquele que diz que é cristão é feliz, mas aquele que é de fato um cristão, que entende que a vida nem sempre é uma vida fácil, ele entende que a felicidade é muito mais além do que questões exteriores. A felicidade, ela vem pelo fato de Deus, através de Cristo, fazer presença na vida dela. Então, ele começou a conhecer pessoas que mais do que simplesmente olhavam ao redor, pessoas que de fato, aparentemente, viam nelas uma felicidade sem explicação, sem sentido. E ele começou a entender que valia a pena ele buscar um pouco mais isso. É uma proposta que a gente quer fazer para você que já é um cristão, para você buscar mais profundamente a Deus, para que faça sentido na sua vida acreditar num Deus que te faz feliz. E se você não é um cristão, um criacionista, por que não tentar? Por que não buscar? Por que não estudar? Por que não enfrentar a Deus dizendo, Senhor, revele-se a mim. Mostra se o Senhor existe, não assim aparecer na minha frente, mas faça haver um sentido na minha vida. Me faça feliz, uma felicidade que eu não tenho. Eu gosto muito de William Lane Craig. Ele é um dos mais brilhantes apologetas da atualidade. Ele tem desenvolvido e defendido diversos argumentos para a existência de Deus. Está vendo a foto dele ali? Ele debate com ateus de várias universidades ao redor do mundo. Eu já vi particularmente vários debates dele. Inclusive, existem muitos, e aí com muito respeito, mas muitos ateus que não enfrentam ele, não aceitam debater. Os argumentos dele são bem interessantes. Eu quero, de maneira resumida aqui, apresentar alguns pontos que ele diz e apresenta sobre a existência de Deus, tá bom? São argumentos que a gente não vai explorar a fundo, porque são argumentos que vale a pena você estudar, mas eu quero citar pelo menos 3 deles. Um dos argumentos que ele cita é que tudo que passou a existir tem uma causa, ok? Deus é a melhor explicação para o início do universo. É claro que ele argumenta, ele apresenta vários detalhes, mas se tudo tem uma razão de ser, a lógica, a evidência mostra que o fato de Deus existir é a maior justificativa para que as coisas existam. Não existe nada que traga mais sentido do que isso. Segunda razão, a sintonia fina do universo se deve à necessidade de um design, de alguém que é um artista, né? E Deus é a fonte desse design, o autor. Então, tudo que a gente vê é tão bonito e parece que precisa de uma mão para fazer bem feito. E Deus, ele é que traz sentido a isso, a existência de Deus. E o terceiro e último ponto que eu quero mencionar, pelo menos para você aqui, é se Deus não existe, os valores e os deveres morais objetivos também não existem. Se Deus não existe, por que eu não posso matar alguém? Não existe moral, não existe ética. Uma vez que eles existem, mostram que Deus é a melhor explicação para essa existência. Então, em resumo, a gente não vai se aprofundar, mas Deus é a questão mais lógica para mostrar que o universo existe. Não existe outra razão mais lógica que isso. Agora a gente precisa de mais razão e menos emoção, né? O cristianismo, a religiosidade está muito cheia de emoção, de levantar as mãos para o alto. É importante louvar a Deus, mas a Bíblia mesmo diz o seguinte, que o culto, ele tem que ser um culto que é racional. Quando a gente fala em Deus, não é só a emoção de acreditar que Jesus morreu por você, mas existe uma razão. Um cristão, ele não é cristão pela ignorância, ele tem que ser cristão por conhecer a lógica daquilo que ele acredita. E não somente o cristão, mas o criacionista. Num mundo carregado por problemas, né, tribulações, por morte, por tristeza, por doença, tanta coisa ruim, como é que é possível um criacionista, um cristão ser feliz? De onde vem essa felicidade que o professor John comentou? Paulo fala, né, que essa felicidade vem de Deus. Eu quero encerrar com um texto.
O texto é de Blaise Pascal, matemático, físico, teólogo. O que seriam essa ganância, essa impotência que clamam através de nós, se não a certeza de que o ser humano alguma vez experimentou uma felicidade verdadeira, da qual agora somente traz a marca e o rastro de toda uma vida? Isso ele tenta em vão preencher usando tudo que o rodeia, procurando as coisas que estão ausentes, por uma ajuda que não obtém do presente, coisas que são ineficazes, porque esse abismo infinito só pode ser preenchido por um objeto infinito, que é imutável, isto é, o próprio Deus. Só Deus preenche o vazio do ser humano. E é isso que a gente quer apresentar para você ao longo dessa semana. Que Deus te abençoe. O tema da temporada é Sentido da Fé. E eu espero você amanhã, se Deus quiser, 8h30 da noite ao vivo no programa Escola Bíblica. Vamos orar. Senhor, nos abençoe, nos ajude a acreditarmos em Ti a cada dia. Oramos em nome de Jesus. Amém.